Agora, falando com o nosso comentarista internacional, professor Marcos Troirro, diretor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia, em som e imagem aqui na Jovem Pan. O professor, conforme vai se acirrando a guerra comercial entre Estados Unidos e a China, muitos acham que os dirigentes chineses podem aceitar derrotas mais facilmente, porque não têm de lidar democraticamente com a opinião pública interna. Será que essa percepção está correta, professor? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Na primeira vez em que eu estive na China, já faz 15 anos, eu conversei com um empresário italiano radicado em Pequim desde os anos 80. E ele me disse o seguinte: uma das razões pelas quais a China cresce tanto é que naquele país não se tem que lidar com algumas das características com as quais os ocidentais perdem tempo, como é o caso da opinião pública e da briga política interna. E é fato que a China conseguiu, nestes últimos 40 anos, um dos maiores milagres econômicos da história da humanidade. E na China, como se sabe, não há imprensa livre, multipartidarismo, voto universal, marcos jurídicos claros ou mesmo uma plena independência dos poderes. No momento em que se acirra a guerra comercial entre Estados Unidos e a China, muitos acham que os chineses estão numa posição mais fácil de fazer concessões aos americanos, porque os chineses, como não têm de prestar contas à sua opinião pública interna, estariam mais dispostos a aceitar algumas derrotas. Mas não é bem assim. Os chineses cresceram baseados numa narrativa segundo a qual o seu país encontra-se naturalmente no centro do mundo. Aliás, Zhonghuo, o nome China, significa exatamente isso, o país do centro, o império do meio. E quando a China não desempenhou essa posição, foi porque potências estrangeiras, por meio de cobiça e ambição, acabaram prejudicando a China. Nesse sentido, Xi Jinping deve muito do seu poder ao fato de que ele subiu a cúpula diretiva do Partido Comunista em 2013 com a promessa de um grande ressurgimento da China e de que o crescimento econômico continuaria ainda por muito tempo até a China se tornar uma vez mais a maior economia do mundo. Quando Donald Trump, por exemplo, pede à Apple para que ela abandone a prática de montar seus produtos na China, os chineses enxergam em tal medida e em outras relacionadas à propriedade intelectual, nada mais do que uma desculpa dos Estados Unidos para evitar a presença de grandes empresas chinesas em setores de alta tecnologia. Se de repente os chineses começarem a ver que Xi Jinping está fazendo concessões demais e perdendo batalhas na guerra comercial, o presidente chinês passaria a ser visto como alguém que vai permitir o arrefecimento da expansão econômica chinesa. E ele poderá pagar por isso um alto preço, pois mesmo a sua perenidade no poder começará a ser questionada. É isso, Tiago. Bom dia.